Passamos ao processo 123.746, que continua como relator, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Prestação de contas da Câmara Municipal do Bujari, de 2016, apresentada pelo senhor Adaildo dos Santos Oliveira. Houve alguma documentação que não foi apresentada, mas durante o exercício o Poder Executivo Municipal encaminhou para o Legislativo R$564 mil, devolveram R$217.065, e este valor final de R$ 563.782,35 está dentro das disposições constitucionais. A receita foi exatamente e milimetricamente igual à despesa. Os gastos com folha de pagamento foram 64%, 363 mil, portanto, também dentro da despesa, da regra. 2,47% na despesa de pessoal, também dentro da regra. Mas a inspetoria, na sua análise, constatou falhas no encaminhamento, em função de não ter apresentado o rol de responsáveis, demonstrativos de licitações e contratos, inventário, movimentação de almoxarifado e parecer do controle interno, além das fichas dos agentes políticos. Não houve comprovação dos valores efetivamente pagos aos vereadores. Não foi contabilizado o valor integral das obrigações patronais do exercício, e realização de despesa com serviço de terceiras pessoas jurídicas sem licitação, ausência de controle interno, o gestor foi citado e permaneceu inerte. O doutor Parquet, através do ilustre procurador-chefe, doutor João Exídio de Melo Neto, pugnou pela citação do atual presidente da Câmara e do contador, para verificar se eles tinham alguma informação a aditar, mas esses, então, como não era deles, também não apresentaram justificativa. A segunda inspetoria, análise conclusiva, considerou que os gestores e o contabilista, devidamente citados, não apresentaram justificativa ou defesa, passa a análise inconsistência, opinando pela irregularidade. O doutor Parquet se pronunciou, então, finalmente, as folhas 66 e 68, é o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Bujari, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente à época, encaminhada tempestivamente a este tribunal em 31 de março de 2017. Regularmente instruído e demandados os responsáveis ao contraditório, restaram apuradas as seguintes irregularidades: não encaminhamento na prestação de contas do rol de responsáveis, do demonstrativo de licitações e contratos, do inventário atualizado de bens móveis e imóveis, da movimentação de almoxarifado, do parecer do controle interno e das fichas financeiras referentes aos subsídios pagos aos agentes políticos. Em decorrência dessa ausência dessas fichas financeiras, não foi possível apurar ou comprovar a legalidade dos subsídios pagos aos vereadores. Registra também o descumprimento ao artigo 22, inciso 1 da Lei 8.212 de 91 e artigo 15 da Lei 8.036 de 90, tendo em vista que a Câmara não contabilizou o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício. Registra-se o descumprimento ao artigo 37.21 da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei das Licitações, em virtude da realização de despesas sem licitação na contratação de serviço de terceiro pessoa jurídica no valor de R$ 37.800. A ausência ou ineficiência do controle interno do Poder Legislativo, descumprindo a Constituição Federal, artigo 74, a estadual, artigo 64, e a resolução 76 deste tribunal. Em razão disso, a instrução concluiu pela irregularidade das contas, propondo a aplicação de multas, sanção aos responsáveis e abertura de processo autônomo para verificar a legalidade dos subsídios pagos aos agentes políticos. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 28 de novembro de 2019, na última oportunidade. Ante o exposto, tendo em vista que os responsáveis foram regularmente citados e não aproveitaram a oportunidade,
Este MP opina: 1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Bujari referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual número 38/93. 2. Pela condenação do senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente à época, ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário, em razão das ocorrências listadas nos itens 2, 3, 4 e 5 deste parecer, e o que consta do artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal. 3. Pela condenação do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador responsável, ao pagamento de sanção dosada a critério do plenário, em razão da ocorrência listada no item 3 deste parecer, configurar grave infringência à norma legal de registro da matéria, relacionada diretamente às atribuições de seu cargo, nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. 4. Pela condenação do senhor Raimundo Menezes da Silva, atual presidente do Legislativo de Bujari, ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário, em razão da ocorrência listada no item 1 deste parecer, configurar grave infringência à norma legal de registro da matéria. 5. Pela abertura de processo autônomo, com vistas à apuração dos valores pagos aos agentes políticos, a título de subsídio, no exercício de 2016, tendo em vista a ausência de envio das fichas financeiras correspondentes. 6. Pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, Seção Acre, para as providências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição. E 7. Pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual, para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado no item 4 deste parecer e o que constam dos artigos 89 e 100 da Lei 8.666/93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, a prestação de contas apresentada correta ou incorretamente foi apresentada ao gestor responsável para a defesa. Ele não conseguiu nem ver o processo para apresentar sobre a regularidade do pagamento de vereadores, contabilização integral de obrigações patronais e, principalmente, sobre a contratação de serviços de terceiros sem licitação. Então, em função disso, a multa de R$ 14.280 para ele. Não aplicamos ao atual gestor, porque isso foi dado conhecimento ao anterior e ele não se manifestou, mas ainda aplicamos a multa de R$ 3.570 ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador, em face da não contabilização do valor integral das obrigações patronais durante o exercício. Pela abertura de tomada de contas especial para apurar a regularidade do pagamento dos agentes políticos naquele ano e a regularidade dos preços praticados nos contratos realizados sem licitação, após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia. Eu acompanho o relator, excelência. Conselheira Alu Maria. Com o relator, Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator.